Se você adora escrever e não leu este livro aqui ainda, vai agora atrás deste livro, porque é um livro super essencial aí para quem adora escrever. Esquece aí todos esses manuais de redação que você tem em casa, e que tal aprender a escrever melhor com um grande mestre do terror, suspense e mistério, que é o Stephen King. Bom, este livro aqui é um livro aí que vai dar dicas sobre escritas, mas ele é um pouquinho diferente, porque o autor não vai apenas dar dicas, né, sobre a escrita, ele também aí vai nos compartilhar um pouquinho da sua experiência de vida, né, sobre a sua experiência como escritor. Então é um livro essencial aí para quem está começando a carreira. Bom, eu acho que eu exagerei um pouquinho, vocês não precisam acabar com seus manuais de redação, até porque este livro aqui não vai focar muito em redação, e sim, né, na arte de escrever histórias, né, histórias de livros, né, como a gente tanto gosta aí de ler. Bom, este livro aqui eu ganhei de presente da minha tia Rose. Muito obrigado, tia, pelo presente. Eu vou dedicar este vídeo aqui pra você. E foi um livro que muita gente me indicou. Uma das primeiras pessoas que me indicaram foi o Samuel Simões, uma pessoa que acompanha muito meu canal aqui já há um tempo. E outras pessoas também, a Tabita do Somos Livros e Somos Livres, também falou muito bem pra mim deste livro aqui no Facebook. E estava louco para ler, e finalmente, graças ao presente da minha tia, consegui ler ele agora. Bom, eu poderia dizer que este livro aqui é dividido em duas partes. A primeira parte é uma autobiografia do autor, né? Ele vai contar um pouquinho de sua vida, de como ele começou a escrever, sobre a sua paixão pela escrita e suas experiências aí como escritor. Na segunda parte ele vai dar dicas para você escrever melhor, para você desenvolver o seu livro, e também vai compartilhar muitas suas experiências aí como escritor, que eu acho uma coisa muito importante aí, principalmente para quem é escritor também, para quem está começando, tá? Falando sobre biografia e autobiografia, uma coisa que eu acho muito interessante nesses tipos de livros é sobre como a pessoa lida com o fracasso no começo da carreira, com os nãos que a pessoa leva no começo da carreira. E o Stephen King ele tem um caso muito curioso sobre isso na vida dele. Quando ele era jovem, ele começou a mandar suas amostras dos contos dele para diversas revistas. Ele recebeu muitas cartas de volta rejeitando os contos dele, dizendo não. O que ele fez então? Ele pegou um prego e pregou na parede do quarto dele. E ele pegou todas essas cartas que rejeitavam, né, o trabalho dele, pegou e começou a prender cada uma delas num prego. E começou a juntá-las nesse prego. E o mais incrível de tudo, que ele não ligava para essas rejeições. Ele simplesmente começou a colecionar rejeições e continuava escrevendo numa boa, sem ligar para isso. Eu achei isso sensacional. E uma coisa que você não vai deixar de notar neste livro é o apoio que ele recebia, principalmente da mãe dele. No começo de carreira, a mãe dele sempre apoiava, sempre lia os contos dele, né? Dava aquele apoio. Depois a esposa dele também sempre apoiava ele, tá? Então a gente percebe como isso é importante, né, para a pessoa, o sucesso da pessoa. É muito interessante isso. Bom, como é um livro sobre dicas de escrita, eu vou me concentrar mais nessas dicas. Então eu vou compartilhar com vocês 3 dicas que o Stephen King dá aqui pra gente, só para vocês terem uma ideia de como são essas dicas. E se vocês gostarem, por favor, vão atrás deste livro, vão dar uma lida para conhecer as outras dicas, porque tem dicas aqui, gente, muito bacanas, tá? Então vamos para a primeira dica. A primeira dica que o Stephen King dá aqui é para você jamais usar a voz passiva nos seus textos. E muita gente faz isso, tá? Principalmente eu. Você deve sempre usar a voz ativa, porque segundo o escritor, quando você usa a voz ativa, você passa mais firmeza, mais confiança pro seu leitor. Eu achei essa dica sensacional, eu nunca tinha reparado nisso. Se vocês não lembram o que é voz ativa ou voz passiva, eu vou dar uma refrescada aí pra vocês, tá? Quando a gente diz que uma oração está na voz passiva, quer dizer que o sujeito sofre a ação praticada pelo verbo. A voz ativa é ao contrário disso, é quando o sujeito pratica a ação. Se vocês não entenderam muito bem, eu sugiro muito que vocês procuram isso no Google, porque tem diversos sites explicando isso daí, tá? Dando exemplos e tudo mais. Então, dá uma pesquisada, tá, gente? Que é uma dica incrível, tá? E eu acho que eu cometo muito esse erro, tá? Eu acho que demais. Então, valeu muito a pena. Vamos para a segunda dica. Segundo o Stephen King, o advérbio é o seu pior inimigo. A partir de hoje, o advérbio morreu para você, tá? Esquece o advérbio, tenta matar o máximo possível de advérbios no seu texto, tá? Ele é totalmente contra o uso de advérbios, porque segundo ele,
Escritores que usam demais os advérbios são escritores que não têm muita autoconfiança. Eles não são confiantes com a sua escrita, que conseguiram fazer o seu leitor entender o que eles queriam dizer. Isso quer dizer que escritores confiantes não necessitam de advérbios, né? Eles não precisam. Eu achei isso sensacional, gente. Segundo ele, você só deve usar os advérbios se for extremamente necessário, né? Se for importante para o sentido da sua frase. Caso contrário, corta, elimina ele, porque ele não faz parte da sua vida. Advérbio acabou, tá? Aproveitando essa dica que ele dá sobre os advérbios, ele aproveita e dá logo uma terceira dica, que é: evite no máximo usar palavras desnecessárias no seu texto, principalmente os advérbios. Lembre-se, gente, vou repetir mais uma vez, os advérbios morreram para vocês. Ele explica, gente, que muitas vezes não há necessidade de você colocar certas palavras, principalmente advérbios, porque o próprio texto, a situação, o contexto ali já dá o sentido para o leitor, né? Já explica para o leitor. Então, você não precisa colocar mais uma palavra, um advérbio para reforçar aquilo, a não ser que seja extremamente necessário. Então, gente, essas são as 3 dicas que eu vou compartilhar com vocês. Se vocês querem saber de outras dicas, vocês vão ter que ler este livro aqui. Mas depois ele vai dar dicas sobre como desenvolver a história, sobre como criar bons planos de fundo, sobre diálogo, né, os diálogos dos personagens. Ele vai falar sobre o processo criativo, dicas de revisão, e tudo isso ele vai compartilhando as suas próprias experiências como escritor, tá? Ele usa várias experiências que ele teve com diversos livros que ele escreveu, livros famosos aí, você vai ver ele citar muitos livros famosos aí que provavelmente você já leu, que você gosta muito, tá? E é sensacional, tá? Vocês precisam ler este livro. E fora toda a biografia dele, toda a história de vida dele, tá? O cara passou por poucas e boas também, tá? Ele começou de baixo mesmo, a se tornar esse grande escritor de sucesso, tá? Então, gente, fica a dica aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo rápido mesmo, só pra vocês terem uma ideia sobre esse livro, que é um livro de não ficção, tá? Então eu quero muito que vocês leiam ele. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Dê um joinha pra ajudar. Até o próximo vídeo, tá, gente? Tchau pra vocês.